Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre a possessão demoníaca. Nós vamos falar sobre a incorporação mediúnica, sobre a obsessão espiritual. Quais são as diferenças? Como isso ocorre? Será que eu estou sendo incorporado por um espírito? Ou de repente estou sendo possuído e não tenho ideia disso? Como são as etapas para se entender que de repente nós estamos sendo vítimas de um caso de possessão? Você quer saber mais? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom pessoal, vamos falar primeiramente o assunto que eu acho que desperta muita dúvida, até porque a filosofia espírita ela não interpreta a possessão diabólica, a possessão demoníaca da mesma forma que nós espiritualistas, esotéricos, porque nós entendemos que existem sim seres inumanos, seres que nunca tiveram vida física, corpórea, né? E por isso mesmo são seres muito antigos, às vezes seres até ancestrais, que as pessoas, por um motivo ou por outro, acessam ou então vão em algum lugar onde está saturado por essas energias e de repente lá há algum portal por onde essas entidades acabam afetando a pessoa. Além disso, existe também a possessão por objetos, possessão por coisas que de repente você recebe na sua casa, objetos antigos. É o caso inclusive da boneca Annabelle do casal Warren, que na verdade até a boneca não tinha nada a ver com aquela do filme, era só uma boneca de pano, mas que estava saturada de energia negativa, né? Inclusive ela era um link de ligação com uma entidade demoníaca. Então veja bem, coisas assim acontecem, anéis, joias, objetos antigos que você desconhece, a pessoa pura e simplesmente ela começa a utilizar aquilo e aquele objeto está saturado de energia e tem um link magnético com um determinado espírito. E esse espírito irá ou possuir a pessoa ou obsediá-la se for um espírito, de repente, de pessoa desencarnada. Então veja bem, essas são as diferenças básicas. Mas os sintomas, eles são muito parecidos, pelo menos no início. No caso da possessão, o primeiro sintoma é a manifestação. Manifestação ocorre quando coisas até que são pueris, por exemplo, um amigo imaginário, que a gente já gravou vídeo sobre o assunto, né, que puxa a coberta à noite, objetos que estão de repente num lugar e vão parar em outro, coisas que despencam de um lugar e vão para o chão, se quebram sozinhos, sem nenhum motivo aparente. Então, quando isso começa a acontecer na casa, ocorre a manifestação. Esse é o primeiro passo da possessão demoníaca. No entanto, é importante entender que existe sempre um agente que está sendo afetado. Pode ser uma criança, por exemplo, na puberdade, pois na puberdade os hormônios estão em alta e acaba favorecendo então essa ação espiritual ou essas manifestações espirituais. E o segundo estágio é a infestação. Já na infestação, a pessoa começa a enxergar vultos. E não é só a pessoa que está para ser possuída. De repente, membros da casa também começam a enxergar esses vultos, né? A coisa começa a ser mais agressiva, pois aí tem pesadelos, de repente acidentes que podem acontecer e machucando as pessoas também. Então, no caso da infestação, a coisa é muito, muito mais grave. Ainda quando está nesse nível, a coisa é mais fácil de ser controlada, pois ainda está um pé da possessão plena, mas não chegou nesse estágio. Já no caso da opressão, que é o terceiro sintoma da possessão demoníaca, a pessoa sente que vai ser possuída, ela começa a mudar os hábitos, ela começa a ficar doente, ela não quer comer, ela muda de repente o olhar, as feições. Algumas coisas começam a acontecer, por exemplo, falar idiomas estranhos, modificar a voz, sonambulismo, enfim, são vários tipos de manifestações que vão ocorrendo e que indicam que a pessoa está na fase da opressão. A quarta fase é a possessão. Já nesse caso, então,
a coisa já se tornou grave. A pessoa perde a consciência e o espírito toma posse plena do corpo. O espírito ele pode afastar por alguns minutos, mas ele volta de novo, continua a atacar e atacar. E é importante salientar que no caso da possessão demoníaca, que é muito diferente da posse de um espírito que desencarnado, por exemplo, um quiumba ou qualquer coisa assim, porque os demônios são formados pela maldade humana, pela antimatéria, pelos pensamentos negativos que são emanados para a crosta terrestre. Eles absorvem tudo isso e, portanto, são seres formados por uma energia muito densa, deletéria, que destrói o corpo físico da vítima. É bem diferente no caso de uma incorporação, ainda que seja uma posse forçada, no caso de um quiumba, né, uma entidade demoníaca, uma entidade trevosa. A possessão demoníaca ela requer um cuidado muito especial, porque não é qualquer pessoa que consegue libertar o indivíduo que está sob posse demoníaca. Muitas vezes essa posse é confundida. Muitas igrejas e alguns lugares entendem que a pessoa está entende que seja uma possessão demoníaca, mas na verdade não é. Trata-se apenas de uma incorporação por um espírito trevoso, de um ser que teve vida física, né, que habita as trevas e que às vezes até se faz passar por entidades demoníacas, mas não é. Tem que se distinguir essa situação, porque em todos os casos a pessoa ela é muito atacada. E muitos casos desses de espíritos desencarnados que atacam, se passando por seres demoníacos, eles imitam muito o ataque e somente uma pessoa que tem capacidade de vidência para perceber que aquele espírito é um ser inumano ou que de repente é um espírito desencarnado que está ali atacando a pessoa. Nesse caso, eu não vou dizer que é fácil, que é simples, mas é bem mais simples do que uma posse demoníaca. Muito mais simples. E no último caso, quando a pessoa chegou na possessão e não houve nenhum resultado, a pessoa não buscou ajuda, de repente acha que é um problema psicológico, ou qualquer coisa assim desse tipo, há a destruição. Essa destruição não só pode resultar até na morte da vítima, como também na loucura extrema. Então é o caso de muitas pessoas que são internadas, né, e não se sabe o que tem, às vezes ficam violentas e tudo mais, mas estão simplesmente sendo vítimas da possessão demoníaca. No caso da obsessão, a obsessão já se trata de uma posse por espíritos impuros na mente, na cabeça de uma pessoa, que influenciam a pessoa para determinada coisa, né? E, na verdade, a pessoa não é dona da razão porque ela está sendo profundamente influenciada por aquele espírito obsessor. Esse espírito ele pode fazer com que a pessoa faça coisas que ela não fazia antes, por exemplo, consumir álcool, ou então entorpecentes, ou qualquer coisa assim desse tipo, e aí é que é o problema, porque a pessoa vai enfraquecendo a tela espiritual e esse espírito vai tomando posse também da pessoa. Se de repente atingirmos um número de anos muito grande, fica difícil você tirar, porque cria uma ação parasitária do obsessor com o obsediado. E nesse caso, então, a pessoa não consegue se libertar facilmente. E, inclusive, há casos de que a pessoa, ela retirou a força, a pessoa não conseguiu resistir e acabou vindo a óbito em questão de dias. Então, também é um caso grave se deixar a coisa rolar. Quer dizer, a pessoa mudou o hábito, está diferente, não é mais ela, perdeu a consciência, ou tem várias perdas de consciência. Então, a pessoa está sendo incorporada, né, e obsediada. E no caso da obsessão, tem 3 tipos de obsessão que a gente deve notar para ver se a pessoa está realmente com esse problema. A primeira é a obsessão simples. A obsessão simples é quando o espírito ele perturba a pessoa
insuflando ideias, insuflando coisas na mente da pessoa e que ela acaba não sendo mais dona da razão. Quer dizer, ela não tem o controle, a força às vezes é tão grande, o poder mental é tão grande, o elo mental se torna tão forte, que o espírito ele simplesmente domina a mente da pessoa, fazendo com que ela faça coisas que ela não faria normalmente, que é o caso que eu falei, da pessoa se desvirtuar, né, totalmente. Mas não é só isso, a pessoa ela pode ficar agressiva também, ou ela pode ficar apática, 100% apática, porque nesse caso da obsessão simples, não necessariamente, às vezes o agente é um agente que faz por mal, pura e simplesmente, ou às vezes essa obsessão são por entidades que não têm a mínima ideia do que estão fazendo, nem sabe que já passaram para o outro lado, que já fizeram a transição, e simplesmente acoplam, porque a pessoa passou em determinado local, onde estava saturado com as energias deletérias, e esse espírito estava por lá, né, talvez para consumir algum tipo de energia, e pronto, tá aí, a pessoa fica obsediada. Por isso que a gente fala, tome muito cuidado com os locais que você frequenta. Em alguns locais tem a ação de larvas, de miasmas, energias totalmente nocivas para o ser humano, e com certeza haverão também esses agentes obsessores que se aproveitam dos desequilíbrios emocionais das pessoas que estão lá para poder sugar a energia. E os outros vão junto também, né? É aquele balaio de gato que se forma. E a pessoa vai lá, sabe que o ambiente é pesado, sabe que é saturado, mas está lá, né? Não consegue, de repente, sair daquela situação. No caso, o segundo estágio da obsessão é a fascinação. Na fascinação, o espírito avança um estágio mais adiante e ora é a pessoa, ora é o espírito. Então, aí a pessoa perde a noção do tempo, espaço, ela não lembra de coisas que ela fez, pode passar um dia inteiro, uma tarde inteira. Então, quando isso acontece, se acontecer com alguém, ou acontecer com você, tome muito cuidado, você pode estar sendo obsediado por entidades espirituais que podem estar fascinando você ou até mesmo levando você a acreditar em determinadas coisas que não existem, impulsionando vocês a brigas, discussões, que é o caso exatamente que entidades como os quiumbas e outros espíritos trevosos, que intencionalmente atacam suas vítimas, quer por terem sido contratados, né, por um feiticeiro, mas insuflam tudo aquilo na mente da pessoa que eles desejam para que a pessoa haja do jeito que eles querem. Então pode destruir, por exemplo, um relacionamento, né, pode destruir uma amizade, a pessoa pode perder o emprego, ela pode ficar doente, enfim, todo esse tipo de coisa, o espírito ele vai fascinando a mente da pessoa, vai impregnando e a pessoa vai adoecendo de fato, porque a energia emanada vai ocasionando isso, vai saturando, né, o corpo físico, de maneira que a doença acaba também se manifestando. O último caso de obsessão é o de subjugação. Nesse caso, então, a pessoa perde totalmente a consciência e fica para sempre possuída pela entidade. Ela pode assumir as seguintes características. Ela pode fazer as mesmas coisas que a pessoa fazia, mas ela está diferente, ela é outra pessoa, ela está mudada. Há um caso muito interessante de uma pessoa que de repente que era casada, uma mulher e tal, tinha seus filhos, família. Num determinado dia, ela saiu de casa, foi embora, não voltou mais. Como a cidade era pequena, o pessoal ficou sabendo que onde ela estava, foram procurar e chamavam ela pelo nome, ela dizia que aquele não era o nome dela, ela dava o nome de um homem, né, foi trabalhar na construção civil, largou a família e, enfim, fazia coisas como se fosse ia trabalhar de servente de pedreiro, de pintor, faziam coisas totalmente diferentes que ela nunca tinha feito antes na vida dela. Então, quer dizer, e ela não se lembrava, quando o pessoal falava, mas sou eu, você não lembra de mim? Não lembrava. Eu não sei qual foi o desfecho desse caso, mas só sei que a pessoa ela mudou totalmente. Então, a posse pode ocorrer esse tipo de fenômeno.
ou então a pessoa fica simplesmente apática. Ela fica lá parada, inerte, né, sendo subjugada totalmente pelo espírito, que toma a energia dela quando ele quer, devolve um pouquinho para mantê-la viva, enfim, fica nessa simbiose, tá certo? E no último caso, que também é importante ser dito, é o fenômeno da incorporação. No caso da incorporação, a gente precisa deixar claro que existem 3 situações distintas. A incorporação ela pode ser consciente, quando o médium ele tem consciência plena que o espírito ele está se aproximando, está falando, então ele permite que o espírito fale por ele, né? Mas ele tem consciência do que está acontecendo. A mediunidade semiconsciente, que é quando o médium tem uma percepção parcial das coisas. Ele tem a percepção, mas não tem o controle pleno. Quer dizer, o espírito ele toma as ações o espírito toma as ações físicas do médium e faz com que o médium faça coisas, por exemplo, no caso da psicografia, escreva uma mensagem, ou então no caso da Umbanda, que a incorporação ela é mais forte, né? O espírito toma o corpo, movimenta e tudo mais, dá passes, fala, faz alguns atos, né? Ensina a pessoa a fazer, faz aquela magia toda, aquela situação. Então aí já é um tipo de incorporação um pouco mais avantajada. E no caso, existe o último tipo de incorporação, que é a incorporação inconsciente. Agora, sobre a incorporação inconsciente, eu quero dizer o seguinte para vocês. Um espírito, ele não se presta à incorporação inconsciente quando ele é um espírito iluminado. Ele vai sempre fazer uma incorporação parcial. Por quê? Porque o médium precisa aprender com ele. Pode ser que num primeiro momento, para forçar a barra, ele até toma o corpo, possui um médium, mas depois disso, nas outras vezes, ele vai se distanciar, uma distância segura, para ele poder trabalhar, para desempenhar o trabalho mediúnico, espiritual dele, caritativo, seja lá o que for, mas ele vai permitir que o médium veja, né, tudo o que está acontecendo. Então veja bem, no caso incorporação inconsciente, nunca é uma coisa boa, porque se trata uma posse forçada e que você não tem consciência e você lança a tua mente num turbilhão. Notadamente, um espírito pode ser um espírito zombeteiro, um espírito farsante aí, e se passar por uma entidade espiritual e ter a posse mediúnica do médium, fazendo com que ele faça coisas e de repente desvirtuando no final, como é o caso do espírito Namur, num caso que a gente conta, caso esse que a gente conta em um dos nossos vídeos aí no canal. Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí para o Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E para quem não estiver recebendo, siga-nos no Twitter, tá aí na tela, tá? Basta você clicar lá e você vai estar sempre recebendo aviso de novas publicações no canal, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!